No programa Falando Sério Outdoor de hoje, estamos visitando o Instituto Federal da Paraíba, aqui de Picuí, quando, na oportunidade, está recebendo a visita do reitor, o Dr. Cícero Nicásio. Doutor em Letras, na área de Literatura Brasileira pelo UFPB, Cícero Nicásio do Nascimento Lopes ingressou no IFPB como técnico administrativo em João Pessoa no ano de 1993, quando ainda era a Escola Técnica Federal, para logo depois passar a lecionar a disciplina Língua Portuguesa. Nicásio tem 15 anos de experiência em gestão acadêmica e administrativa e já ocupou as funções de coordenador de comunicação e expressão, chefe de gabinete da direção-geral do antigo Cefet-PB. Atualmente, desde o ano de 2007, Nicásio ocupa a direção-geral do campus de Campina Grande e agora eleito reitor, fazendo a sua primeira visita oficial a Picuí. Doutor Nicásio, um prazer recebê-lo no programa Falando Sério pela Criativo TV. Muito obrigado, Fabiana. É uma grande alegria dialogar com você, com o público que nos assiste e dizer que nós estamos extremamente felizes com essa visita ao nosso querido campus de Picuí, que se configura cada vez mais como um dos grandes, os mais fortes e pujantes campos do nosso instituto. Reitor, as regiões do Seridó e do Curimatau da Paraíba, elas são compostas por 12 municípios, em que o estudo técnico é algo novo, né, para essas regiões. Então, em linhas gerais, na sua visão, qual a importância para o aluno oriundo da rede municipal e estadual de ensino ter a oportunidade de concluir o ensino médio junto a um curso técnico, ou seja, do aluno sair pronto daqui para atuar no mercado de trabalho? Fabiana, sua pergunta oportuniza que nós reflitamos sobre a essencialidade do papel da educação profissionalizante em nosso país, não é? Você aludiu muito bem, é uma das regiões mais ricas pela natureza e mais precárias do ponto de vista dos indicadores humanos, que é essa região do Seridó e do Curimatau paraibano, não é? Região importante do nosso estado. Nós temos aqui uma polarização que é exercida por Picuí, né, nessa área limítrofe com o Rio Grande do Norte. Então, uma área, de fato, bastante relevante. Fabiana, a educação profissional hoje, nunca ela foi tão importante para a vida do educando brasileiro quanto nos dias atuais. A educação profissional, ela enseja que o jovem e o adulto também, ele possa captar ferramentas, habilidades, competências, não é? Para que possa, de fato, organizar-se uma preparação para o mercado do trabalho, não é? Então, mas o que deve ser assinalado é que a educação profissional de qualidade não é aquela que apenas confere essas ferramentas, habilidades e competências, mas também que suscita no jovem o despertar de um senso de criticidade, de posicionamento analítico, né, de procedimento reflexivo perante a sociedade. Então, a educação profissional hoje, que é oferecida pelo Instituto Federal da Paraíba, como de resto em toda a rede, apresenta esses dois grandes componentes basilares. Prepara a fundamentação tecnicista para que o estudante egresso ou técnico recém-formado, ele possa acessar o universo do trabalho com muita habilidade técnica, portanto, devidamente preparado para o enfrentamento do mundo altamente competitivo do mercado de trabalho. E a outra pilastra é exatamente esse lastro de senso crítico. Quer dizer, nós estamos formando cidadãos para que se posicionem criticamente perante a sociedade. E esse cidadão, essa cidadã, eles serão indutores da concepção de um novo país, um país que seja mais justo, mais humano, mais próspero, mais desenvolvido, né? Então, a essência do ensino profissional hoje busca exatamente a consolidação dessa ambivalência. De um lado, a competência técnica para credenciar o nosso técnico ou tecnólogo egresso
para atuar de forma competente no mercado de trabalho, mas também, em concomitância a essa preparação técnica, um cidadão, uma cidadã crítico, reflexivo, que possa construir um país melhor através de uma visão de futuro. Só após o senhor falar sobre isso, eu, como moro aqui na região, posso atestar a veracidade. Em pouco menos de 5 anos, nós já notamos essa diferença em termos humanos, né? A capacidade humana dos nossos jovens está crescendo. E isso graças ao Instituto Federal e também à Universidade Federal em Cuité. E é uma coisa, eu acredito, reitor, que só a educação, né, para começar a resolver parte dos nossos problemas, principalmente aqui no Nordeste. E isso é uma coisa que eu estou até dando meu testemunho, né, para corroborar suas palavras. E é isso que a gente está vendo aqui, né? Como a nossa região, não só Picuí, mas como a nossa região cresceu após a vinda do Instituto para cá. Não tenha dúvida, Fabiana. O Instituto Federal, ele tem na sua essência o objetivo de formar para a emancipação. Quer dizer, nós queremos conceber uma educação emancipatória e libertadora, não é? Quer dizer, o jovem, ele precisa se apropriar dos saberes, dos conhecimentos, para que transforme, materialize esses saberes e conhecimentos em serviços que possam qualificar continuamente a melhoria das condições de vida do nosso país, da nossa população, né? E aqui em Picuí nós temos um belíssimo exemplo disso. Eu fico encantado quando chego a essa cidade fascinante, hospitaleira, acolhedora. Quando chegamos aqui, nós percebemos o brilho no olhar dos nossos jovens, a esperança que é extremamente perceptível numa perspectiva da melhoria de vida futura. São muitos jovens humildes, muitos jovens talentosos, cujos talentos, na verdade, eles ficam ocultados, né? E compete ao Instituto fazer ou favorecer a revelação desses talentos, né? Então, eu tenho dito sempre, Fabiana, que nós temos um objetivo fundamental, que é fazer com que os nossos jovens, meninos, meninas, rapazes, moças, que cheguem aqui dentro dessa beleza, desse monumento tão arquitetonicamente bonito, não se acanhem com medo de entrar como se fosse um espaço que não seja seu. Isso aqui é o espaço dele, é do cidadão brasileiro que paga a manutenção desse belíssimo conjunto arquitetônico com tributos, né? Com impostos que nós pagamos, Fabiana, que você paga, que o cidadão comum paga. Então, o nosso dever, enquanto servidores públicos da nação brasileira, e aí vem um despertar desse sentimento de ufanismo, de patriotismo, de nacionalidade, é fazer com que esse equipamento aqui, ele seja humanizador, ele possa oferecer aos nossos jovens de Picuí, dessa belíssima região da Paraíba, desse cantinho do nosso país, uma educação emancipatória, libertadora e, sobretudo, que seja um instrumento de esperança de vida melhor. Reitor, o campus Picuí atualmente, ele atende cerca de mil alunos. E nós sabemos que um problema que afeta as esferas como um todo, principalmente a falta de professores. E não só aqui, mas nos campos do interior. Como a reitoria está enfrentando essa situação? De fato, Fabiana, nós temos enfrentado essa dificuldade. Assumi a reitoria há pouco mais de 2 meses e nós encontramos um quadro de dificuldades na composição do quadro de pessoal, tanto técnico, administrativo, quanto de professores. Isso não é, você disse muito bem, não é um traço exclusivo da nossa instituição aqui na Paraíba, né? Na rede toda nós temos essa dificuldade. Nós temos feito gestões incessantes e ininterruptas junto ao Ministério da Educação, objetivando fazer a recomposição desses quadros, a reposição. Hoje também, Fabiana, devemos assinalar também um fenômeno que ocorre no Brasil todo e ocorre dentro do estado da Paraíba, que é essa mobilidade, esse fluxo migratório, normalmente do interior
para a via costeira, né? Para João Pessoa, Cabedelo, o Brejo, né? A região de Campina Grande, que é muito atrativa também. Então, naturalmente, os centros mais distantes da capital do estado, eles acabam sofrendo esse fenômeno. Quer dizer, muitos, como aqui nós temos um centro que ele é absorvedor de mão de obra, no caso dos professores e dos técnicos, ele não é exportador, ele não é, melhor dizendo, ele é absorvedor e acaba sendo exportador. Porque o pessoal chega aqui e já postula migrar para a via costeira, não é? E isso acaba gerando uma dificuldade. Por isso que nós temos uma volatilidade, temos uma renovação permanente do quadro. Esse é um fenômeno que acontece no Brasil todo. Eu estou aqui me lembrando que a coisa realmente estourou ano passado, o Mais Médicos, né? A gente tem esse problema crônico com os médicos que só querem ficar nos grandes centros, e agora nós também, pelo jeito, o problema está chegando na área educacional. O senhor tem alguma notícia, se o governo federal tem algum plano para expandir, para oferecer melhores condições aos professores, para que eles fiquem ou que venham para o interior, ou isso ainda está no estudo do Ministério da Educação? Tem sido objeto essa matéria, você tem razão, tem sido objeto de muita atenção do governo. Lá no CONIF, o CONIF ele é o Conselho Nacional dos Reitores dos Institutos Federais. Nós somos 38 institutos na rede toda. E lá nesse fórum nós temos debatido aqui e acolá, esse assunto ele entra em pauta. Ou seja, é preciso que se busque um mecanismo de fixação dos profissionais qualificados no interior do estado, não é? Então já há essa, digamos, essa mentalidade, essa compreensão que de fato nós precisamos, não podemos conviver com esse problema ou ignorando-o. É preciso que nós o enfrentemos, né? E não há outra lógica de intervenção que não seja a busca de um mecanismo de fixação, ou que aumente a duração de permanência dos profissionais nessas áreas, né? E aí, naturalmente, agora é um desafio. Sim. Aliás, a grande sacada dessa expansão da rede, Fabiana, foi exatamente a interiorização, né? Isso. Você colocou muito bem. Imagine só Picuí, uma cidade importante, e a sua região. Imagine Catolé do Rocha, Pombal, aquela região de Princesa Isabel, por exemplo, né? Quer dizer, são áreas historicamente desprovidas da intervenção do aparelho estatal, do aparelho governamental, né? E agora nós temos há 5 anos Picuí, esses municípios desfrutando, né, dessa cidadania. Agora mesmo nós estaremos hoje presidindo uma colação de grau, onde nós teremos mais tecnólogos em agroecologia formados pelo Instituto Federal da Paraíba, daqui do campus de Picuí. São mais jovens que estarão na perspectiva de construção dessa noção emancipatória e libertadora. Ou seja, é preciso que o governo ele atente para isso. A rede cresceu muito, Fabiana, só para você... E rápido, né? Muito rápido. E rápido. Para que você tenha ideia, Fabiana, o presidente Lula, ao assumir o governo, há 12 anos passados, havia 154 escolas em todo o Brasil. Hoje, no governo, no início, né, no limiar do início do governo de Dilma, do segundo governo, nós temos mais de 500 unidades. É um salto gigantesco. Gigantesco, né? Então, municípios como... E olha que no Brasil nós temos pouco mais de 5.500 municípios. Se a gente for considerar esse número, Picuí, ele está entre os 10%, menos de 10% dos municípios brasileiros que têm um Instituto Federal, né? Agora, nós temos que buscar a estruturação, fixar as pessoas, fazer o investimento, fazer com que o jovem daqui de Picuí, da região, ele não se sinta menor do que o jovem que estuda nos grandes centros, né? Claro. Mas ele recebe o incentivo. Eu fico muito feliz, Fabiana, agora o nosso diretor, o professor Luciano Parcelli, vai anunciar um restaurante que nós estamos trazendo para cá, né, para oferecer a suplementação alimentar para os nossos jovens, né? Nós, mais adiante, nós temos interesse de investir na concepção de um complexo esportivo, por exemplo, para oferecer aos nossos jovens a prática saudável do esporte nas modalidades coletiva e individual, né? Nós precisamos fortalecer os programas de pesquisa,
Fabiana, eu fico impressionado com a capacidade cognitiva, a capacidade intelectiva e de curiosidade, porque o pesquisador ele é um curioso, Isso, né? Dos nossos jovens aqui do interior, é impressionante a sua capacidade de prospectar conhecimentos, né? Então, isso que nós precisamos instigar, sabe? Então, no reitorado, ele tem um compromisso de propiciar a instigação desses talentos, porque é aí onde está a essência do nosso trabalho, né? Fazer com que o jovem ele busque cada vez mais, através do ato da pesquisa, o desvendamento dos enigmas do conhecimento, né? O senhor começou a responder a minha próxima pergunta, mas eu vou pedir para que complemente. Qual seria a política que já está sendo implantada ou que vai ser implantada para diminuir a evasão dos alunos aqui no IFPB? Muito bem, olha, esse é um problema que nós temos que enfrentar, buscando mecanismos que fomentem, que estimulem os jovens, que façam com que eles vislumbrem nesse belíssimo equipamento uma perspectiva duradoura de melhoria de vida, né? E um desses mecanismos é exatamente o fortalecimento das políticas de pesquisa, as bolsas de iniciação científica, os mecanismos fomentadores. Então, nós temos aqui em Picuí mesmo grandes professores, grandes pesquisadores que estão continuamente a despertar nos nossos alunos o interesse pela inventividade criadora, né? O interesse pelo desvendamento, como eu disse, dos fascinantes, das fascinantes molduras do conhecimento, né? Porque a pesquisa, ela existe exatamente para isso, para fazer com que a vida da nossa população melhore. O que é o produto de uma pesquisa? O produto, ele é reflexo de um acúmulo de conhecimentos ao longo dos anos. Quer dizer, o que é hoje um conhecimento, um produto, ele vem sendo construído historicamente através de várias pesquisas desenvolvidas, né? Então, a diminuição da evasão, ela deverá vir através desses mecanismos de melhoria qualitativa do ensino, né? Através das práticas de manifestações artístico-culturais. Nós não podemos desconsiderar esse aspecto. Aqui no Instituto Federal nós temos grandes talentos no campo humanístico, né? E aí vem o aspecto da ludicidade, o aprender com prazer, né? A escola precisa ter a criatividade e a sensibilidade de mostrar aos nossos jovens que é possível, muito factível, absorver o conhecimento com ludicidade nas diversas modalidades artísticas, na música, na dança, coreografia, no teatro, nas artes plásticas, não é? Então nós precisamos envolver os estudantes nessa perspectiva, criar esses mecanismos, oferecer condições para que os jovens tenham intercâmbios culturais, né? Agora no Instituto Federal nós vamos ampliar, já recomendei a nossa assessoria de relações internacionais, que estimule os nossos jovens, principalmente do interior, a ter contato com outros países, né? Eu quero jovens aqui de Picuí que viajem para a Europa, que mantenham contato com outras culturas, né? Que possam intercambiar conhecimentos, trocar experiências culturais, né, com esses outros jovens, porque aí nós temos uma possibilidade de fazer com que o nosso jovem ele tenha um conhecimento genérico, abrangente, globalizador, né? Então são metas que são perfeitamente possíveis de ocorrer, né? Então nós queremos que os nossos gestores eles utilizem as nossas potencialidades para oferecer condições aos nossos jovens de ter essa percepção sensível do que é que significa o bom ensino, aquele que envolve, que propicia prazer e propicia o conhecimento transformador de forma prazerosa. Falando sério, outdoor de hoje, no IFPB de Picuí, entrevistando o reitor Cícero Nicásio. Daqui a pouquinho a gente volta.